Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantaram os rios, ó Senhor, levantaram os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez. Pedimos a Deus amado que agora o Senhor nos dê a sua palavra. O Senhor nos ajude a entender, bem como, ó Deus, também trazer à nossa vida, ao nosso comportamento diário, o que está registrado a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós continuamos então com a nossa série nestes salmos. Começamos no Salmo 90, hoje chegamos no Salmo 93, uma série neste quarto livro do livro dos Salmos, né? Como vimos, o livro dos Salmos é dividido em 5 outros livros, na verdade, e que tem um tema importante para a vida do cristão, porque ele vive de fé e de esperança, e as características desses salmos, eles foram reunidos de uma forma que pudesse trazer esperança, produzir fé no meio do povo de Deus em tempos sombrios, em tempos de dificuldades. O livro 3 do Saltério, ou seja, o anterior, o que começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89, expressou por meio de orações, de canções, porque é disso que compõem os salmos, a devastação da nação nas mãos de inimigos estrangeiros. São os salmos mais tristes, salmos que sejam através de orações ou de canções, eles apresentam as extremas dificuldades, os momentos mais difíceis da história do povo de Deus, foram vividos por aqueles que escreveram vários destes salmos entre 73 até 89. A devastação da nação de Israel nas mãos de inimigos estrangeiros, foram especialmente aqueles períodos do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. Logo após, então, estes salmos foram reunidos e, na ordem em que os que depois editaram os salmos, eles colocaram o livro de número 3, esses salmos, como sendo aqueles que mais falam das dores, por causa dos problemas, das devastações, das grandes dificuldades em que eles viveram. Agora, o livro 4 tem uma outra perspectiva, embora ainda o povo esteja vivendo esse tempo, e a expressão do salmista ao reunir dessa maneira todo o livro de Salmos foi para esse povo que era educado e que deveria expressar o seu culto, né, logo naquele tempo pós-exílio, cerca de
450 anos antes de Cristo, quando eles voltaram, estavam reorganizando o Estado, a nação, reconstruíram o templo, o culto, as casas estavam sendo reconstruídas. Então ali nesse contexto, no contexto talvez quando viveram Esdras, Neemias, Zorobabel, enfim, esse período foi um tempo de reconstrução, e por isso também os livros 4 e 5 trazem uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Então ele concentra-se na realidade de que o próprio Deus é a habitação do seu povo, é a proteção do seu povo, como a gente viu no Salmo 90 e especialmente Salmo 91, né? E também agora, nessa série de Salmo 93 até o Salmo de número 100, a perspectiva também de que Deus é o nosso Rei, que Deus reina, que é a primeira declaração, como a gente ouviu no Salmo 93. Reina o Senhor, ou o Senhor é Rei, também pode ser traduzido dessa maneira. O exílio não destruiu toda a esperança de um prometido reino messiânico associado a Davi, muito pelo contrário, trouxe muito mais expectativa. Então, este livro, o livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106, tem mais ou menos assim os salmos arranjados. 2 salmos introdutórios, Salmo 90 e 91, que apresentam a perspectiva da proteção de Deus, da vida longa que experimentam aqueles que confiam no Senhor. Depois, então, onde está o nosso salmo, Salmo 93, uma coletânea especial de 9 salmos que declaram que Yahvé, que o Senhor é o grande Rei, e mais 3 salmos que afirmam o significado, então, as implicações desse reinado davídico, Salmo 101 a 103, e mais depois 3 salmos, do 104 até o 106, que são os últimos, que fazem uma rememoração daqueles tempos do passado, quando Deus interveio na história. Por isso são cantadas canções, ou são ensinados através desses salmos, o povo de Deus a se lembrar dos grandes gestos da história, como do êxodo, do tempo do rei Davi, tempos gloriosos de vitória, tempos em que eles deviam se concentrar, onde, no tempo em que a palavra de Deus também foi revelada, e esses fatos redentores, esses fatos redentivos deveriam nutrir a esperança do povo de Deus. O Salmo 93, então, é o primeiro dessa série que declara que Yahvé é Rei, que o Senhor é Rei, que Ele reina. E é interessante que esta frase, ela se distingue no livro dos Salmos e na Bíblia como um todo, do reinado do Senhor. E é interessante que somente aqui, no Salmo 91, verso 1, Salmo 96, também, verso 10, 97, número 1, verso 1, e o 99, o verso de número 1, e também em 1 Crônicas 16, 31, essa frase é encontrada, dessa maneira como está. Falar do reinado de Deus, se usa muitas outras expressões, mas somente 5 vezes, 4 delas nos Salmos, e neste agrupamento de Salmos, e uma outra vez em 1 Crônicas 16, 31, naquele momento em que a arca, que estava num outro lugar, foi trazida para Jerusalém, a arca do Senhor, no meio de orações e de cânticos que o rei Davi, tendo causado escândalo na sua esposa, né? que disse que era ridículo aquela expressão de um rei estar louvando, dançando no meio do povo lá de Deus, e por causa disso ela recebeu as consequências de ter escandalizado e ter ridicularizado o rei. Mas nesse momento em que a arca é trazida, está lá o registro no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, 15, 16 e 17, trazem também informações, onde a arca da aliança, que estava num outro lugar, porque não podia ser trazida, e ela entra em Jerusalém e é colocada num lugar específico para adorar, para que o povo pudesse adorar ali.
E essas declarações, como são trazidas desta forma, Yahvé reina, ou o Senhor reina, ou Yahvé é o grande rei, é o rei, ela traz uma especial mensagem para o povo de Deus neste momento. E com toda certeza, irmãos, como nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, o povo pactual, em qualquer circunstância da nossa vida também, essa é uma mensagem muito relevante, muito importante. Saber que o Senhor reina, muito mais do que saber definir isso com os lábios, expressar, é ter isso no coração. Essa dramática declaração do reinado do Senhor teve origem, segundo os teólogos bíblicos, no momento em que Davi trouxe então a Arca da Aliança a Jerusalém. Este momento histórico redentivo, diz o Oliver Palmer Robertson, num livro de teologia dos Salmos, este momento histórico redentivo teve significado prévio para toda a história subsequente, porque neste momento o povo de Yahvé foi efetivamente unido ao trono, melhor, o trono de Yahvé foi efetivamente unido ao trono de Davi. Isso foi tão significativo quanto ao momento do êxodo israelita do Egito e seu triunfo no Mar Vermelho. No momento em que a Arca da Aliança foi levada para o Monte Sião, o governo do Senhor como rei foi afirmado de uma vez por todas. Isso é muito interessante porque você percebe dois grandes gestos na história da teologia, extremamente marcantes para todo o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro deles é o Êxodo. É um símbolo em todos os profetas, em todos os livros do Antigo Testamento, e sempre vem a lembrança do povo de Deus, este gesto. É o exemplo de como Deus redime, de como Deus age. Também o é no Novo Testamento. Várias expressões nos evangelhos, várias figuras nos evangelhos remetem a essa imagem da libertação. Um outro evento é exatamente este, o do reinado de Davi e das coisas que envolvem, de como isso aconteceu, de como, e neste momento específico da arca, indo para Jerusalém, onde Davi já era reconhecidamente rei sobre Israel. É por isso que a partir deste momento, essa imagem do reinado de Deus como rei de toda a terra, ora, ele já era rei de toda a terra, muito antes, obviamente, mas as expressões teológicas, essa expressão de que Deus é um rei, ela só começa a fazer parte da linguagem dos profetas, bem como também influencia toda a teologia do Novo Testamento, ao ponto de que o próprio Filho de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, ele é reconhecidamente um descendente do rei Davi. Se encontram aqui essas duas ideias, e é a partir exatamente deste momento. E é interessante a gente ligar 1 Crônicas, capítulo 16, a estes salmos aqui do reinado, porque se você fizer uma leitura de 1 Crônicas, capítulo 16, naquele cântico que existe lá, você vai ver que várias expressões, na verdade o Salmo 96, por exemplo, o Salmo 98, grande parte deles, as ideias e até literalmente as palavras dos salmos estão lá em 1 Crônicas. E a gente, ao percebermos a história do povo, a história desses dois livros, eles foram exatamente editados, compostos no mesmo momento. Assim como o livro dos Salmos foi organizado nesta formatação que a gente tem agora, assim também o livro de 1 Crônicas foi escrito neste momento. O Senhor reina, o seu reinado é desde a eternidade. Não começou na criação, não é o caso em que ele reinou, mas deixou de reinar, ou reinará, mas não reina agora. Ele reina
agora. Diferentemente da teologia dos outros povos, né? Como por exemplo, dos assírios, dos babilônios, Marduk, o rei, ou o deus dos babilônios, na mitologia que eles acostumaram ouvir no tempo do exílio e que eles acreditavam, as nações vizinhas pagãs entendiam que Marduk, ele começou a reinar com a criação do mundo. Ali ele assumiu o reinado do mundo. Mas o texto faz questão de dizer contra essa ideia pagã. Ele desde a eternidade, desde os tempos passados remotos, que é a expressão que o Antigo Testamento usa para eternidade, quando não existia nada, somente o Deus triuno, ele reinava sobre tudo e sobre todos. A teologia de Israel ensinava que Yahvé reina, e é dessa forma que começa o nosso texto. Ele é o rei. Veja como nos ensina esse texto, pequeno salmo, dos menores salmos, mas de uma grandeza teológica, de uma aplicação e de uma implicação para a igreja, no momento em que nós estamos vivendo, preciosíssima. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui sobre o reinado do Senhor? É que o reinado do Senhor, ele está presente na história dos seres humanos. O reinado do Senhor se estende para com toda a vida humana. Veja, aí do verso 1 ao verso 2, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila desde a antiguidade, está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Mundo aqui, no finalzinho do verso 1, na nossa versão em português, ele é tradução de uma palavra hebraica que significa o mundo, mas não o mundo no sentido físico, é uma outra palavra que seria usada. Aqui a palavra para mundo é o mundo habitável, o mundo habitado, o mundo dos seres humanos. É certo que é claro que Deus reina sobre todos os reinos inanimados, todos os planetas, as estrelas, os astros, o universo inteiro. As Escrituras em outros momentos nos mostram exatamente que se o nosso Deus é um Deus que criou tudo isso, que formou todas as coisas e dirige tudo e mantém todas elas, mas a preocupação do salmista, quando ele estabelece a ideia de que ele é o rei, ele está dizendo que não é destes, não é a sua preocupação. A ênfase do salmista é mostrar que inclusive os seres humanos, sejam eles da comunidade pactual, o povo de Deus, sejam eles rebeldes, sejam eles das terras mais longínquas, sem qualquer conhecimento de Deus, todos os seres humanos estão debaixo, estão firmados, diz o texto, estabelecidos, e ainda diz que não vacila, ou seja, eles serão preservados, até o dia em que Ele vai chamar todos os povos, todas as pessoas para prestar conta. Isso é muito importante num momento como esse. É a manifestação da bondade de Deus para com todos, com tudo aquilo que Ele criou. Há uma bondade geral, nós podemos dizer que há um amor geral de Deus para com todos os seres humanos. Não podemos negar isso. A Escritura nos apresenta esta visão. E por isso ele diz que em muitos dos salmos também, em outros textos, que ele dá o sustento, ele alimenta. Ele firmou, diz o texto, o mundo, este mundo. Ele não, na verdade, chega ao caos total, porque se os seres humanos deixados
à luz do seu próprio coração, as rebeldias do seu próprio, se Deus não colocar o freio, a sua graça comum não estiver atuando na vida, com certeza nós experimentaríamos o caos. Por isso que essas visões apocalípticas dos filmes, de uma devastação completa, terrível, que sobra alguns ali, e que no final terminam as histórias, os filmes, com uma ideia de que acabou. Isso é contrário às Escrituras Sagradas. Nós não acreditamos, irmãos, no fim do mundo. A nossa escatologia não nos permite pensar assim. Não existe um fim do mundo. Eu sei que muitas vezes isso é usado no sentido da escatologia bíblica, mas haverá-se uma continuidade. Deus virá e não vai nos tirar daqui e nos colocar num outro mundo, num céu. O céu é onde Deus está, onde está a presença de Deus. Os céus são do Senhor, a terra pertence a nós. Por isso que a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, virá de cima. Nenhuma engenhosidade, nenhuma utopia, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia humana poderá trazer esse novo céu e essa nova terra. Porque ela vem de Deus, diz a visão apocalíptica no capítulo 21 e 22, vem de cima, eis que cria um novo céu e uma nova terra. Há aqui uma declaração decisiva, as primeiras palavras, a primeira frase, o Senhor reina, é um Deus majestoso, cuja glória é interessante, é visível como Ele coloca, embora nós cremos num Deus que é Espírito e por isso se conclui que também é invisível, não tem um corpo humano como nós temos, um corpo qualquer como nós temos. É verdade que muitas vezes para se manifestar, Ele se mostrou com alguma forma, mas é interessante que a linguagem usada pelo salmista é de que Ele se vestiu, de que Ele se revestiu, de que Ele colocou uma espécie de cinto, como um guerreiro na batalha. Ele se vestiu e revestiu. Outros salmos, como por exemplo Salmo 19:1, nos diz que nós não podemos vê-lo, mas podemos de certa forma perceber a sua glória. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em teologia se diz que isso é uma revelação geral de Deus, é uma revelação que é dada a todos os homens. De certa maneira são indesculpáveis todo ser humano, porque eles podem perceber alguma coisa de Deus, da divindade, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18 e verso 19, há algo de Deus. É nesse sentido que também o salmista está, em outras palavras, afirmando aqui para nós. Desde a eternidade, diz o texto, o Senhor reina. Essa é a primeira verdade que aprendemos. Ele mantém, eu posso perceber o reinado do Senhor na preservação dos seres humanos. E, em segundo lugar, o texto me mostra também o reinado do Senhor frente ao movimento das nações. Verso 3 e o verso 4 diz assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Tenho que dizer, os que interpretam literalmente estas expressões que fazem referência aqui às águas, e poderia até ser, alguns grandes comentaristas, exegetas, que eles entendem que temos que tomar isso aqui literalmente. Ou seja, o ensino concernente ao controle de Deus sobre os fenômenos da natureza, como o mar, os oceanos, como, por exemplo,
o fato de que Deus prometeu na sua palavra, na aliança noaica, lá no tempo de Noé, de que ele não destruiria mais as nações, os povos, o ser humano, pelas enchentes, por um dilúvio, né? Dessa maneira, pode ser, mas é interessante nós notarmos também que na Bíblia e nos Salmos, no Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 46, de 1 a 7, Isaías capítulo 8, de 5 a 8, e no capítulo 17, e outras menções no Antigo Testamento, nos fazem entender aqui, que este estrondo das águas, o bramido das águas, é uma figura para o barulho das nações. As correntes podem ser poderes políticos, como os grandes impérios, e a referência à voz, aqui, 2 vezes, nesses 2 versículos, significam que eles estão em rebelião contra o Senhor, né? Vários salmos isso é demonstrado, ou seja, a declaração do reinado do Senhor sobre as nações, ao longo desta coletânea aqui dos Salmos 93 até 100, diretamente diante do domínio dos impérios, como por exemplo, no contexto em que viviam esses povos, o povo de Deus estava inserido, os impérios assírios e babilônicos, o domínio deles sobre o próprio povo de Deus, isso tinha uma relevância muito importante. Ora, o crente, lá do Antigo Testamento, olhava para a situação em que eles estavam vivendo, podem imaginar isso, foram desterrados, foram tirados das suas casas, levados por uma superpotência mundial, a Babilônia, Nabucodonosor, eles foram levados lá, desterrados, tirados das suas terras. E depois disso, nesses 70 anos de cativeiro, muitas coisas aconteceram, outros reis, outros movimentos históricos, nações poderosas foram se combatendo, guerreando entre si, até que chegou um momento em que um outro rei, Ciro, que é profetizado acerca dele no profeta Isaías, a partir do capítulo 42, ele tem agora um outro projeto político. E o que o nosso texto está dizendo, irmãos? O que o crente, ao ler esses salmos, verso 3, verso 4, é que todos esses movimentos históricos, esses reis que se levantam, essas nações poderosas, e o povo de Deus exprimido, entremeado a toda essa realidade, dizer que as ondas podem vir, o mar bravio, o bramido das ondas, podem causar os seus estrondos, decretos podem vir, como nós temos no livro de Esther, mas o Senhor reina, Yahvé é aquele que reina. E o que é interessante a gente observar, que este é o mesmo Deus a quem nós servimos. Olhar o mundo nessa perspectiva, de ver potências erguendo-se na história e sendo removidas nos processos históricos, das grandes guerras, as grandes pandemias, os problemas políticos e sociais, econômicos que nós enfrentamos, é importante para o povo de Deus, que tem essa revelação. Só eu e você temos esta revelação, só nós que cremos no Senhor e temos as Escrituras, podemos dizer, cantar, afirmar: reina o Senhor. As ondas podem vir, as tempestades podem nos atacar, nos agredir, os poderosos, os reis da terra, podem trazer os seus decretos, mas saiba de uma coisa, que o Senhor é rei desde a eternidade, está acima deles, sem o perceber, o coração deles é inclinado, diz Provérbios, segundo a vontade de Deus.
Uma mensagem dessa precisa entrar no nosso coração e trazer esperança. É isso que esse salmo está dizendo para nós. Yahvé, porém, nas alturas é poderoso. Os vagalhões vêm, a tempestade passa, mas Yahvé está nas alturas, Ele é poderoso, mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que os poderosos vagalhões do mar, diz o versículo de número 4. Terceiro e último lugar, o reinado do Senhor, vemos também na condução do seu povo escolhido. Verso de número 5, veja o que diz aí: fidelíssimo são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. O reinado de Deus é também expresso aqui, agora de uma forma que está próxima do povo de Deus. Ele é soberano sobre o seu povo pactual. E veja, o que ele diz em primeiro lugar acerca do seu povo, é que ele lhes deu estatutos para governarem as suas vidas. Esses estatutos são fidedignos e são extremamente inabaláveis. Essa é a expressão. Pode ser, como está em outros lugares, essa mesma palavra traduzida aqui por testemunhos, fidelíssimos são os seus testemunhos, fidelíssimos e testemunhos aqui, pode dar exatamente essa ideia de que é extremamente confiável os testemunhos do Senhor. Note que essa é uma das expressões usadas tanto no Salmo 19, naquela parte que exalta a lei de Deus, do verso 7 até o verso 13, o Salmo 119, que usa 8 expressões para se referir à lei de Deus. Uma delas é esta que está aqui, os testemunhos de Deus. É uma das maneiras de dizer que a lei do Senhor, ela está estabelecida para o seu povo, e ela é preciosa para o seu povo, pelo menos deveria ser, porque Deus se empenhou em construí-la no processo de 1500 anos, desde Moisés até o último escritor do Novo Testamento, que é João, o apóstolo João, e nos legou essa palavra que é luz para os nossos caminhos. São testemunhos extremamente preciosos para o povo de Deus. Quando é que nós vamos dar valor a isso? O valor que é devido. Nós devemos andar de acordo com esses estatutos, estes mandamentos. Essa é a maneira como Deus conduz o seu povo. Veja como, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Nós temos uma visão da história, dos seres humanos, das nações, da história, dos processos históricos que nós temos uma visão privilegiada de como entender todos esses processos. E temos a visão de que o Senhor reina. Isso é motivo de esperança, de alegria. Mas muito mais, ao seu povo, Ele não só usa os processos para direcionar as pessoas, Ele tem uma lei, Ele tem uma palavra fidelíssima, extremamente competente, que pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, porque não há aspecto da nossa vida, da nossa existência, que nós não tenhamos na palavra de Deus instruções. Qualquer área, ela é suficiente para nos orientar. Mas o Senhor diz também, parte final do verso 5, não concedeu somente o testemunho
Ele, além de nos conceder o seu testemunho, Ele também nos deu com propósito para que a sua santidade, aquele que é santo, que quer que o seu povo seja também um povo santo, um povo diferente, ele diz, a santidade convém ao seu povo, ou à sua casa convém a santidade. Em outras palavras, ou melhor, literalmente, aqui o texto hebraico diz assim, para a tua casa é excelente, é muito apropriada a santidade. É dessa maneira que o salmista diz que a lei foi dada, os testemunhos do Senhor foram dados a nós, para que, sendo um povo diferente, nos fosse comunicada a sua santidade, e nós vivêssemos até a última expressão, para longa duração de dias. É no Novo Testamento que a gente compreende esse tipo de expressão, né? Onde é essa perspectiva explorada com a ideia de eternidade, ou seja, num novo céu e uma nova terra, onde nós vamos experimentar de uma maneira maravilhosa toda a bem-aventurança, a recompensa, que é dada também gratuitamente ao seu povo. Em suma, esse salmo nos afirma a todos nós, crentes no Senhor, que Ele é Rei, que Ele reina sobre os seres humanos, reina sobre as nações, como poderes políticos, econômicos e sociais, mas Ele reina sobre o seu povo pactual. Ele tem um amor especial pelo seu próprio povo, tanto é que nos deu uma lei, nos deu um testemunho, que nos conduz a uma vida diferente. Se vivermos à luz desse testemunho, nossa vida será uma vida diferente, porque nós experimentaremos as alegrias de sermos bem-aventurados. Para terminar, eu queria chamar a atenção dos irmãos para 3 aplicações ou implicações desse texto para a nossa vida. Primeiro, veja que esse texto nos ensina, e nós devemos trazer para o nosso dia a dia, o fato de que o Senhor preserva todos os seres humanos, e que Deus tem uma missão para nós. Enquanto estamos aqui, nós temos a missão de falar para os povos que o nosso Deus reina, e o reinado dele entra na vida das pessoas, as pessoas passam a compreender, como nos ensinou Jesus no começo do seu ministério, quando o próprio Senhor Jesus é proclamado e as pessoas creem no seu nome, elas são transportadas da morte para a vida, elas saem do império das trevas e são transportadas, na linguagem paulina, para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse momento, a gente pode também trazer para a nossa imaginação, né, as nossas percepções, as nossas sensações, as nossas emoções, muitas vezes em tempos de dificuldade em que nós vivemos, podem trair ou levar-nos a desespero. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não cremos no fim do mundo, nós não temos essa visão de devastação apocalíptica, como os filmes acostumaram a nos mostrar, estão nos mostrando especialmente nesses dias. Nós cremos sim, que o Senhor tem o controle sobre a história, e no momento específico do seu plano maravilhoso, da história redentiva, Ele vai nos introduzir num novo céu e numa nova terra, aqui, uma terra transformada, onde nós vamos experimentar tudo aquilo e mais ainda que os nossos primeiros pais perderam no Éden. Uma vida de fruição, de bem-aventurança eterna, de alegria e de alegria. Vale a pena crer nessas coisas, manter a nossa fé, manter a nossa esperança. O Senhor
reina sobre as nações, sobre as potências. Elas vão levantar, vão cair, outras entrarão. É assim que nos tem mostrado a história, mas o Senhor permanece absoluto sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina. Nós não estamos vivendo como um trem descarrilado na história, não estamos perdidos, não estamos à deriva neste mar da vida, não. As coisas estão, irmãos, acontecendo tal qual o Senhor predestinou, o Senhor decretou, o Senhor planejou. O crente neste momento, eu disse uma vez para o irmão que estava enfrentando, sem dúvida alguma, uma das mais terríveis provações da sua vida. Nós tínhamos acabado de fazer estudos na confissão de fé, sobre os decretos eternos, o plano de Deus, e eu no hospital, cheguei perto dele, abracei, chorei com ele, e disse assim: meu querido, agora é a hora de você colocar em prática, olhar para todas essas verdades que estão na sua mente, que você aprendeu, e trazê-las para interpretar o que você está vivendo. O Senhor reina. O Senhor reina também sobre a sua igreja, através da sua palavra. Nós não temos outra maneira de sermos orientados, de sermos conduzidos por Deus, se não olharmos para a sua palavra. O Catecismo de Westminster diz, tanto o breve quanto também o maior, que Cristo é rei sobre nós. Ele pergunta: como Cristo é rei? Como isso se faz na vida dos crentes? Por sua lei, por sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. E nós devemos confiar nele, nessa palavra, que ela é o melhor para nós. Podem ser testemunhos, princípios completamente diferentes e contrários do que este mundo está pregando, está defendendo, mas nós temos uma lei. Cristo reina na medida em que a sua palavra é pregada e é crida e obedecida pelo seu povo. Que Deus nos ajude, nos abençoe nesses dias. Amém? Vamos orar?